A linha de processadores x86 da Intel passou por uma evolução significativa, com melhorias constantes no desempenho e na arquitetura ao longo das décadas. Desde o lançamento do Intel 8086, a Intel tem inovado e aprimorado seus processadores, chegando a modelos com arquiteturas mais robustas, suporte a múltiplos núcleos e tecnologias avançadas como o pipeline, que melhora a eficiência do processamento. Uma visão geral da evolução dos processadores x86 até 1889. 1889 seria o primeiro ano onde a Intel teria implementado o pipeline de 5 estágios com o Intel 80486. Em 1978 ela lançava o Intel 8086, primeira implementação da arquitetura x86 com barramento de 16 bits, capacidade de endereçar até 1 MB de memória. Características: foi o processador usado no IBM PC original, marcando o início da popularização da arquitetura x86. Ele ainda não implementava a organização do pipeline. O Intel 8088, 1979, arquitetura baseada no 8086, mas com barramento de dados de 8 bits, que o tornava mais barato. As características foi amplamente usado no IBM PC, ajudando a popularizar a arquitetura, ainda sem pipeline também. Em 1982, a Intel lançava o 80286, um processador de 16 bits com capacidade de endereçar até 16 megabytes de memória. Introduziu o modo protegido, permitindo a execução de múltiplos programas sem risco de corrupção de memória. Ainda também não implementava o pipeline. O Intel 80386 de 1985. Arquitetura: primeiro processador de 32 bits da Intel, capaz de endereçar até 4 GB de memória física. Introduziu o modo protegido aprimorado e era usado em servidores e estações de trabalho. Não implementava o pipeline. Em 1989, a Intel lançava o 80486, o primeiro processador da linha x86 a implementar o pipeline, 5 estágios, oferecendo um desempenho significativamente melhorado. Inclui uma unidade de ponto flutuante integrada no chip, facilitando cálculos. Os processadores da Intel funcionam com arquitetura de conjunto de instruções, o ISA. A ISA define o conjunto de instruções que o processador pode entender e executar. A arquitetura x86 inclui instruções para operações aritméticas, lógicas, controles de fluxo e manipulação de dados. A unidade lógica aritmética, ULA, é responsável por realizar operações aritméticas lógicas. Ela recebe operandos e executa operações como soma, subtração, comparação e deslocamento de bits. Os registradores são áreas de armazenamento rápidas dentro da CPU que mantém dados temporários e instruções intermediárias.
Eles incluem registradores gerais de controle como EIP, que aponta para a próxima instrução, e de status, como os flags, que armazenam informações sobre o resultado de operações. Barramentos são meios pelos quais dados são transportados. O que seria o pipeline? Uma técnica de otimização que divide a execução de instruções em vários estágios, permitindo a execução simultânea de múltiplas instruções. Isso reduz o tempo ocioso entre as operações, aumentando a taxa de execução e o desempenho. A evolução dos processadores x86 da Intel, especialmente com a introdução do pipeline e outras inovações, desempenhou um papel crucial no avanço da computação. Com o tempo, as técnicas de pipeline, execução superescalar e execução fora de ordem foram aprimoradas, aumentando drasticamente o desempenho de processadores e possibilitando a execução de tarefas complexas de formas mais eficientes. Nessa evolução, alguns tipos de processadores implementavam coisas muito inovadoras, como o Pentium 3, que trazia um pipeline com maiores frequências. Em processadores modernos, a eficiência energética e o multithreading. O Pentium Pro, que conseguiria fazer a execução fora de ordem. Isso garantiu um grande avanço e uma inovação na área de arquitetura e hardware.